Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento, nessa reflexão em que estamos refletindo sobre conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus. Meu desejo é que isso vá se realizando ao longo da nossa caminhada, que jamais venhamos a desistir, que esse conhecimento se transforme em vida, vida abundante, vida preciosa, vida atraente no sentido de atrair outros também para conhecerem a Deus. E é o que eu desejo que nós possamos, nesse dia em que estamos refletindo, podermos nos apaixonar e conhecer ainda mais e melhor o Senhor. Eu sou a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu desejo muito que nós possamos meditar juntos nesse dia, nesse momento, qualquer que seja o horário em que você esteja meditando, e que você e eu aprendamos a conhecer, confiar, descansar e amar cada vez mais esse Deus. Nossa reflexão hoje está em Oséias, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6, que nos diz assim: Venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei, por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Oséias, mais que qualquer outro profeta, enfatiza a importância de conhecer a Deus. Israel seria destruído, como nós acabamos de ouvir a leitura citada no versículo 6, pois não conhecia o Senhor, como diz o capítulo 4, no versículo 1 desse mesmo livro, quando ele vai dizer o versículo 1 e o versículo 6. Ele diz: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. O versículo 6 diz: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então temos aqui no capítulo 6 um apelo do Senhor para que o povo não só o conhecesse, mas continuasse conhecendo, como ele vai falar: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Em Filipenses, ele vai dizer que nós devemos aprender a viver contente. Paulo vai dizer: eu aprendi a viver contente. Quer dizer, exige um esforço, uma dedicação, um aprendizado. E aqui em Oséias, ele também vai dizer que nós devemos nos esforçar por conhecer o Senhor. E, como o texto também vai dizer no versículo 6, que o Senhor deseja misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Nós já vimos no capítulo 4 que o povo foi destruído por falta de conhecimento, porque o povo não conhecia e não buscou esse conhecimento, não se esforçou para conhecer o Senhor os reprovou. Costumamos associar conhecimento a informações, fatos e conceitos. Nos tempos bíblicos, porém, o conhecimento gira em torno de relacionamentos pessoais. Conhecer alguém é ter
um relacionamento próximo com essa pessoa. Conhecer a Deus é muito mais que dominar fatos e informações a respeito dele. Vai além até mesmo das discussões sobre a natureza e o caráter divino, por mais importante que sejam. Conhecer a Deus é ter um estreito relacionamento com Ele, é identificar-se com Ele e aprender a ver as coisas como Ele as vê. Quando conhecemos a Deus, nossos pensamentos, ações, prioridades, valores e relacionamentos com outros seres humanos são transformados. Conhecê-lo é muito mais importante que realizar rituais, sacrifícios e holocaustos, ou qualquer outra atividade religiosa. Vamos para um texto muito interessante que temos em Jeremias, capítulo 9, no versículo 23 e o versículo 24, quando diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então nós temos aqui uma receita, que não é uma receita de bolo, é uma receita de relacionamento, uma receita de como nós podemos agradar o Senhor, caminhar com o Senhor, viver com o Senhor e conhecer o Senhor. Eu fico impressionada com tantas pessoas dentro da igreja que anos após anos elas não conseguem crescer, amadurecer e aprender essa caminhada tão clara, tão humana e ao mesmo tempo divina, de forma que nós possamos não só caminhar, mas em crescer nessa caminhada, agradando ao nosso Deus e tendo o privilégio de sermos pessoas melhores, pessoas muito mais espirituais e pessoas muito mais maduras, não só espiritualmente, mas também emocionalmente, entendendo que a prioridade absoluta da nossa espiritualidade passa por Oséias capítulo 6, versículo 6. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Quantos desafios para a nossa reflexão hoje. Jesus, ele cumpre esse desejo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, derramando sobre a humanidade esse fato que o Senhor desejava misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Hoje é o nosso dia também de colocar em prática e mostrar ao mundo que estamos cheios de misericórdia e graça, cheios de amor, compaixão e perdão. Vamos fazer nossa tarefa, nosso dever de casa. Um grande abraço, Deus nos abençoe. Ótima reflexão. Amém.